Pessoal, Marcos Lago da iCare aqui. Hoje abrindo um novo programa iNews, as novidades da iCare. Como vocês já sabem, estão acompanhando a gente nos canais, né? Hoje eu vou entrevistar um indivíduo fantástico, vocês vão ver. E nós estamos inclusive no restaurante dele. No restaurante Oftalmologia, Dr. Renato Augusto Neves, o fundador da iCare, e agora tem um restaurante, uma tratoria, Tratoria Lute, na Oscar Freire, pessoal. Fantástico, chiquérrimo. Renato, como é que você está? Pois é, então já viemos aqui para fazer o programa aqui do Lute, né? Depois a gente janta juntos, né? Depois, né? A gente aproveita. E é mais um dos empreendimentos aí que a gente faz aí durante a vida, né? Alguns dão certo, alguns dão errado. Mas você é um cara iluminado, você faz as coisas direito, dá certo. Hoje eu queria saber um pouquinho, que você contasse a história da iCare pra gente. Então, vamos contar que vai fazer 30 anos agora, né? A gente abriu em 91, né? A clínica, o ano que vem faz 30 anos. E o pessoal gostou muito do nosso bate-papo, né? O Marcos, além de amigo, a gente conversa super bem, né? Sempre. E pediram para fazer um programa só nós dois de novo, pra gente falar umas besteiras, conversar e tal. E aí vamos fazer já o merchan aí do seu programa novo, Natureza Masculina. Segue lá obrigado, no YouTube, né? Muito legal, já vi o trailer, vai estrear essa semana, né? A gente estreia na quarta-feira, dia 21, semana que vem. Primeiro programa no ar no YouTube às 8h30 da noite. Natureza Masculina. Se inscreve e clica no sininho, hein? E tem que se inscrever lá, porque vamos ganhar uma grana com esse YouTube aí, que nem a gente ganha muito dinheiro, né? Uns $3 por mês e tal. Dá pra pagar o cafezinho do Lute aqui, uma vez cada 2 meses. Ô Renato, você tá falando 30 anos? Eu tô há 20, no fim desse ano faz 20 anos que você me contratou, meu amigo. 20 anos. Que é isso? Você me aguenta há 20 anos, cara? Você tem mais cabelo branco que eu. Aí agora vocês que vão dizer quem que deixou o cabelo branco de quem? Mas o meu é engraçado, o meu cabelo até que ele dá sorte, porque ele nasce um branco, um preto. Um branco então dá uma disfarça. Você é sortudo, até nisso, E tem cabelo também, não tem aqui. O meu pai tinha umas entradas que não viraram saída, o meu também, a entrada que não virou saída. Então, graças a Deus, é isso aí. Mas 30 anos na iCare. Como é que foi esse negócio? Você estudou na Escola Paulista de Medicina, né? Então, e aí? Entrei lá na Escola Paulista, tinha 17 anos. Genial. No 5º ano, meu pai falou: você precisa conhecer um amigo meu que faz oftalmo. Aí cheguei lá na piscina, o cara todo cheio de cordões de ouro, né? Ele falou assim: Renato, oftalmo é outro departamento, é a nata da medicina. Isso todos eles falam sempre. Sempre falam, né? O professor Newton Cara falava, né? O pai do professor Rubens, a nata da medicina. E eles diziam que a gente tinha uma dívida, lembra? Que o pessoal oftalmologista ele é o pessoal um pouquinho mais elevado, né, que dos médicos, né, então ia para oftalmo, então a gente tinha uma dívida social muito grande. Isso é o professor Newton falava. Newton, esse é o discurso do Newton, né? E a gente, né, esse médico muito feliz, ele falou: você vai fazer clínica e cirurgia, né? Então é uma coisa muito interessante, porque a clínica é muito completa, apesar de ser né, quantos ml, 3 ml, né, que você trata, né, a gente trata, tem muitas doenças e muitas doenças que a gente consegue curar, né? Que isso aí às vezes, né, um neurologista, um neurocirurgião é mais difícil, né? Um negócio para você curar sempre tem sequela, tudo. Então não é tão fácil. Então comecei a ser monitor. Você fez a residência, terminou a faculdade lá, fez a residência. Lá eram 3 anos já de treinamento. Era 2 anos na minha época. No seu tempo, 2 anos de treinamento. Aí fiz o mestrado. Lá na escola também? Escola Paulista, doutorado, e fui fazer o pós-doutorado na Harvard, né? Chique, hein? Mas por causa desse cara que falou na piscina comigo, eu fui ser monitor da oftalmologia, conheci o professor Belmiro, conheci o Rubens. O Belmiro foi titular? Era o chefe do departamento. Chefe do departamento, né? Tá. E o Rubinho depois virou titular, até ajudei ele a fazer as aulas, tudo, né? Rubens Belfort, né? Nosso amigo e nosso... Que ele agora é presidente da Academia Nacional de Medicina. De Medicina, então o cara é um nosso médico... professor tá chique. E nós trabalhamos no consultório dele, né? Eu fui um dia só. Não, eu fui 4 anos. Mas a gente aprendeu muito com ele, é um cara que, até quando eu fui para os Estados Unidos, foi o cara que arrumou o Foster lá na Harvard para ficar e realmente é um cara reconhecido mundialmente pela qualidade dele e tal. E ele me indicando, tinham 40 pessoas por vaga e tinham 10 vagas e eu fui selecionado, por causa dele e pelos tudo que ele fez aí pra gente. O cara que eu sou grato aí é um gênio, né? É um gênio, isso aí é um gênio.
Bacana. E aí fui para Harvard, né? Fiquei com o Dr. Foster, né? Eu até falei na outra entrevista. Você teve outro dia com ele de novo, né? Eu fui de novo visitá-lo, né? E o cara é um impressionante. Ele chamava a gente, né? A gente tinha uns casos de uveites, doenças imunológicas da córnea, tudo. Casos raríssimos que aqui no Brasil a gente não via. Ele chamava todo mundo, falava assim, 10 diagnósticos diferenciais desse paciente. A gente falava 2, 3, 4 e ele falava os 15. Fala, né? Sem parar, Sem né? parar, explicava depois como era. Tá, dava aquele showzinho básico, Então, né? mas você teve um super treinamento com isso, né? Então, fiquei mais de um ano lá com ele e tal, e era realmente uma oportunidade, né? Doenças aí que a gente, benfigoide, que às vezes a gente vê raramente aqui e tal, era... Porque no livro. No livro, eu vi alguns, Você depois viu que de eu verdade. voltei, porque eu aprendi a fazer, mas lá Aprendeu, vários na semana, a gente atendia 100 pacientes por dia, né? Nossa, Renato. Mas tinha uma parte de tecnologia nessa época sendo desenvolvida, Então, que foram coisas que você trouxe ao Brasil, não o foi? próprio Rubinho falou, Renato, ó, tem um negócio que chama facoemulsificação. O cara faz a cirurgia sem dar ponto. Vai lá aprender. Aí eu aproveitar a segunda, que era a minha folga, eu dirigia 1 hora para Rhode Island, vi o Paul Cott operar. Era eu e ele não tinha nem instrumentadora, porque ele não gostava, ele sentava com ele no microscópio. Ele falava assim, o que você quer ver hoje? Que incisão, que não sei o que, não sei o que. E ele me ensinava, né? Isso não tinha no Brasil, não tinha nem aparelho e tal. Eu voltei depois de 6 meses para passar o Natal com a família e tal. E aí eu fiz a primeira cirurgia de catarata com facoemulsificação. O Rubinho tinha comprado o aparelho? Tinha o aparelho, Ou você mas... trouxe? Não, tinha um aparelho que doaram para a escola, ninguém sabia usar. Ninguém sabia mexer. Cheguei lá, fiz, né? Fiz a primeira cirurgia de catarata com faco lá, o paciente, primeiro PO 2040. Né, 100 pontos. Que é uma visão excelente, pessoal. Já dá para dirigir automóvel. No primeiro dia, 100 pontos, tá? Só para entender o 2040. Hoje em dia, depois de 20 e poucos anos, né, você consegue fazer. A pessoa tem 20 e 20 no dia seguinte, né? Mas aí evoluiu tudo, mas aí o treinamento do cirurgião, e melhora dos equipamentos, hoje você chega a 100%, que é o tal do 20 e 20 que o Renato tá falando. Fantástico. Mas você imagina 94, isso aí. Você fazer uma cirurgia em 94, faz quantos anos? Nossa, um monte. Hoje é 20, na verdade 26 anos, né? Que eu fiz a primeira cirurgia lá e tal, e hoje em dia, né, a gente treinou vários cirurgiões, que treinaram vários cirurgiões e tal, então realmente foi Isso é legal, um período legal que eu ensinei 5 cirurgiões, o que eu aprendi lá, e esses 5 ensinaram mais aí foi 10 e tal, e não estou dizendo, não estou enchendo a minha bola, mas é o que aconteceu. Não, mas é a verdade. Veja, o inovador, o herói, eu sempre gosto de falar da figura do herói. O herói é o cara que vê o problema, vai buscar a solução e se ferra para entender como é a solução. Porque o quanto você se ferrava, teve que ir para os Estados Unidos, ficar longe da família, fazer outra língua. Aí você está num estágio, aí você tinha que dirigir mais 1 hora para Rhode Island para entender o cara. Quer dizer, você teve um ato de heroísmo, foi lá, tinha um problema, entendeu o problema, trouxe o resultado. É isso que o herói faz. E você trouxe, e aí a replicação do resultado. Isso é um trabalho seu. Tem que ser reconhecido, não precisa encher a bola, mas tem que ser reconhecido como um ato de heroísmo. Hoje eu tenho, né, 55 anos, naquela época eu tinha menos 26, 29, né? 29 a energia é muito mais fácil que com 55. 55 você tem a sabedoria, 29 você tem a força física e mental, né? Isso. Então a gente, hoje não sei se eu conseguiria dirigir, aprender, o cara fazia 25 cirurgias num dia, numa manhã. Que delícia. E sozinho ele fazia anestesia, eu ficava com ele e era uma maravilha. Eu via, sei lá, fui 8 semanas, 10 semanas com ele lá, vi 300 casos, né? Maravilhoso, né? A gente estudava. Isso é 94? 94, 93, 94. Aí tinha lá na Harvard, você tinha a biblioteca com todas as revistas, né, que não tinha hoje em dia online, tá? Era tudo revista, eu xerocava à vontade, estudava, segunda-feira que era a minha folga eu ia lá estudar, né? Então era uma vida mais fácil que hoje, né, que hoje você tem que pagar conta, né, tem que fazer muita coisa. Mas conta um pouquinho da iCare, e aí você teve esse super treinamento, a parte de cirurgias a laser refrativa, você também viu nessa época ou você viu depois? Então, e estava começando lá, o hospital que era a referência recebeu um laser de cirurgia de miopia, que era um Summit, né, que era o primeiro laser, recebeu, tinha um monte de dificuldades, etc. Tal, e eu também olhei e falei, putz, isso aí vai ser o próximo trem que vai passar. E aí, como empresário, você fala, isso aí no Brasil vai arrebentar, porque se fazia cirurgia de bisturi,
né? Sim. Então bisturi, aqui no Brasil fazia muito, né? Tinha até um médico, ele operava, ele fazia mu. Toda vez que ele operava, porque ele comprava um boi cada vez que ele fazia a cirurgia. O pessoal que fazia ele operava, ele acabava mu, ele comprava um boi, né? Então é engraçada a história. Tá bom. Mas gente que fazia também 30, 40 cirurgias por dia, porque era uma beleza, né? Você tinha 4, 5 graus, fazia a cirurgia de bisturi, tinha algumas complicações, 10% depois continuava corrigindo, virava hipermetropia, à noite ficava com reflexo, mas dentro do que existia do de que tecnologia existia, era isso. era o máximo. E na Rússia, lembra? Tinha linhas de produção para população operar, aquelas coisas todas. Então, realmente, e depois inventaram o laser, que era, não tinha cicatrizes na córnea, a pessoa voltava a enxergar, e realmente era um avanço, né? Antigamente se operava laser para miopia, que lixava no meio. Hipermetropia, como é que funciona para hipermetropia? Astigmatismo não funcionava. E é esse que eu peguei, né? Tá. E aí quando eu voltei, chegou o primeiro laser, que foi da Summit aqui no Brasil, só tinha na Escola Paulista, depois tinha lá no ABC, compraram um no ABC. Na faculdade? Tal. Não, no pessoal da... O pessoal do Laser ABC? Do Laser ABC, exatamente, né? E aí depois apareceu o Visex, que fazia miopia e astigmatismo. Eu falei, putz, esse aí esse é melhor. Esse eu vou entrar no negócio. Juntamos um grupo de 20 médicos, compramos e colocamos lá no 9 de julho, no Hospital 9 de Julho, num conjunto do lado ali e tal, que a gente Legal. era... Nessa época, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu tinha duas coisas na cabeça. Uma era uma cirurgia ambulatorial, que não se fazia aqui, que é cirurgia no consultório com um centro cirúrgico bem equipado. A pessoa vinha, deitava, levantava e ia embora. Isso não tinha em 94, né? Tinha só o pessoal ia operar no Círio, no Einstein, né? Ficava lá, tinha a chance de ter infecção, né? Então eu falei, putz, ambulatorial, o cara levanta e vai embora. Você fazia a cirurgia de faco com colírio, né? Que coisa incrível, né? 94. Por isso que na iCare nós temos, quem já foi lá, nossos pacientes conhecem, o térreo tem a entrada para os pacientes e o centro cirúrgico inteiro, várias salas de operação atrás daquela parede que está a menina lá. E lá em cima tem os nossos consultórios, vocês conhecem também, né? A gente montou esse centro cirúrgico, né? Que era para cirurgia de catarata, e um ano depois comprei um laser sozinho, né? Porque começamos a operar. Nessa época, os convênios pagavam a cirurgia, não é isso? Então, por isso que você conseguiu comprar esse... Porque o equipamento, pessoal, um equipamento de $1 milhão, hein? Uma fortuna. Naquela época era $1 milhão. Não era isso? Hoje é um pouquinho mais barato. Mas enfim... Mas é uma loucura, né? Fortuna. É bom que o dólar era 2, né? Não era 6. Então aí a gente comprou esse aparelho e tinha entre os convênios uma briga que era saudável pra gente, que eles queriam mostrar para os pacientes que eles davam tudo. Que eles agradavam. Agradavam as empresas, porque eles brigavam para quem dava cliente. o melhor, né? Perfeito. Então esse cobria laser, né? As empresas fechavam, tal, não sei o que. Então a gente tinha um volume grande. Quantas cirurgias você fazia nessa época? Chegou a fazer 1.100 por mês. 1.100 por mês. Por mês. Né? Eu fazia na sexta-feira, eu fazia 120 cirurgias e no sábado o Tadak fazia 120. Né? Aí o recorde mundial de cirurgias em um dia era do Tadak com 120, aí um dia eu marquei 121 só para ser o recorde ganhar o recorde mundial, né? Aí eu virei consultor mundial da Visex, que era a empresa de laser. Eles levavam a gente para o Japão, para a China, faziam é uma outra fase da vida, né? Que legal. E eu dei aula, a primeira aula sobre cirurgia laser na China fui eu que dei. Né? Me levaram para lá, tal. Então, hoje em dia é o país que mais faz cirurgia laser, né? Então, e eles são míopes, né? Porque eles não têm a cartilagem. O japonês e o chinês é muito frequente ser míope porque não tem a cartilagem, então o olho parece que cresce um pouquinho mais. E aí, né, virei consultor, tal, e aquele volume maravilhoso, né? Então abrimos várias clínicas. Agora você vai contar a sua história das clínicas. Aí eu chego, então, ele tem 30 anos de iCare, eu só tenho 20, viu, pessoal? Então 10 anos depois, quando eu chego lá, ele já é essa potência. Eu tinha feito a psiquiatria antes, fiz oftalmo depois, por isso eu chego um pouco atrasado e pareço mais velho que ele. Sou um pouquinho mais novo. Enfim. É que ele é alemão, né? Você é alemão com italiano aí. Eu sou português. Quando eu chego na iCare, esse homem tem um monte de clínica espalhada pelo estado de São Paulo, perto da nossa cidade e tal. E eu falei, pô, eu vou. Então, segunda-feira eu ia para Santos, terça-feira eu ia para Campinas, quarta-feira eu ia para Alphaville, quinta-feira eu ia na Brasil e sexta-feira eu fazia meu mestrado.
E sábado eu caía duro, quando ele não me chamava a trabalhar de sábado também. Então, era muito interessante porque todas essas clínicas, que você tinha uma rede de clínicas. Tinha e você ABC, também ia. A ABC eu não Guarulhos, cheguei a pegar. Essas eu não peguei. Guarulhos, Peguei Alphaville, Campinas, Santos. né? Muito interessante. Eram 7, eu nem lembro mais quais eram, mas eram 7 clínicas que a gente abriu, principalmente por causa da cirurgia laser. Né? Então conta essa história que você contou, que eu nem lembro. Então, uma coisa interessante que eu vou contar de como era o meu dia. Você tem que viajar, você tem que sair cedo para começar a atender às 8, você tem que sair cedinho para viajar 100 quilômetros, né? Então, e voltar tarde, chegar tarde e falar, pô, como é que é? Precisa fazer ginástica, precisa ter uma vida saudável, né? O médico tem que dar exemplo, né? A gente tem que, né, se sentir bem. Então, eu tinha uma perua da Ford, daquele modelo Mondeo. E aí, o que eu fazia? Eu tinha uma bicicleta também, só que não tem a bicicleta que dobra, nada, era uma bicicleta grandona. Eu abaixava o banco de trás da Mondeo, enfiava a bicicleta inteira e me mandava para minha semana viajando. Aí eu ia para Santos, atendia de manhã, naquela época a gente fazia um horário de almoço de 2 horas. Não tinha muita marcação naquele momento, então eu atendia das 8 ao meio-dia, das 2 até às 6, ok? 2 horas de almoço. Pô, eu não vou comer tanto, 2 horas comendo, não tem muito o que fazer. Então eu pegava a bicicleta em Santos e ia lá pra Orla, andar de bicicleta, Renato, ia fazer ginástica. Na terça-feira ia pra Campinas, tem o Parque Taquaral, ia com a bicicleta, dava a volta no Parque Taquaral. Você era magrinho, né, na época? Tava magrinho. Queria, né? Queria pelo menos, né? Às vezes não era, às vezes não. E tomar banho, precisava tomar banho. Então no prédio de Santos, o zelador me deixava tomar banho no banheiro dos funcionários. E aí, naquela época você mandava a gente atender de gravata. E avental, lógico. Gravata, Dr. Marcos de aquele gravata. Calor dos diabos, todo mundo de gravata. Não, e né? psiquiatra não usa nada, nem avental, nem gravata, nem na camiseta. Nem roupa, às vezes. Né? Às vezes. Mas olha, uma época interessante. E uma coisa legal é que, assim, eu lembro em Campinas, tinha lá a captação das empresas, as vans, ônibus, não sei o que, lá era um monte de gente. Como é que era? Você tinha um comercial que fazia esse negócio pra você? Não, era interessante, assim, porque você tinha que divulgar a cirurgia laser pros associados. Então tinha Bradesco fazia a cirurgia, a Cabesp fazia a cirurgia, que era o Banco do Estado, né, Banespa. Então as pessoas não sabiam que podiam operar, mas não sabiam aonde. Então a gente tinha o nosso comercial, ia viajar e tal. Um dia ele falou assim, ô doutor, eu quero ir lá pra Ilha Solteira, para ver o pessoal da CESP, que a gente tem muita gente querendo operar e tal. Eu falei, vai, né? O que eu vou fazer? Aí ele sumiu uma semana. Eu falei, será que mataram ele? Será que o cara fugiu? Sei lá. E aí, o que ele ligou assim? Ele sumiu, foi na segunda, sexta-feira ele ligou, falei, amanhã posso operar? Podemos operar sábado? Eu falei, pode. Ué, por que não? Não tem problema. Aí ele falou, não, porque eu vou levar 3 ônibus de 36 pessoas para operar. E são 200 olhos. São 200 olhos, né? Aí eu tive que eu e o Tadac operar, né? Que cada um fez 100, né? Começamos às 7 da manhã, acabamos, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite e tal. O laser não quebrou, porque hoje quebra pra caramba, não sei porquê, né? A gente já trocou de laser 5 vezes. Os mais novos quebram, aqueles lá não davam um problema. Que nem geladeira, exatamente. Sabe por quê? Que tem o contrato de manutenção. Sim, naquela época você não tinha contrato de manutenção, não pagava por tratamento. Hoje em dia você paga por tratamento e faz o contrato. Tem um cartão lá que você tem que cartãozinho e tal, e o contrato de manutenção. Então, acho que por isso que não quebrava. Mas me conta uma coisa, teve um momento que o governo brasileiro achou que tinha que regulamentar esse negócio da cirurgia e tirou o benefício dos conveniados, né? O José Serra, que foi ministro, né, de uma hora para outra ele falou assim, olha, eu tinha 7 clínicas, 150 funcionários, fazia 1000 cirurgias por mês e tal, né, uma potência. 40 médicos trabalhando, né, e aí de uma hora para outra veio uma lei que é só cobrir a cirurgia acima de 7. Né? Ele deu 7 lei, graus, 7 graus. 7 graus. Hoje operar 7 graus é difícil. Imagina quando o laser mais antigo. Então veio a lei, só pode operar quem tem mais de 7. Isso a gente não sabe se era lobby dos convênios, qual que era o motivo, esquema, né? Porque se você pega uma pessoa que tem 4 graus hoje... Cego. Você vê... O cara sem óculos é cego, não é estética a cirurgia. E a satisfação, né, que a pessoa tem. A cirurgia paga, né? Pouco pagava naquela época, poucos, não era caro. O convênio pagava R$500, né?
Então não era caro para o convênio, mas era um benefício enorme para a vida da pessoa. E a gente, lógico, não operava a gente que não precisava, que não podia, etc. Claro. Só que 7 graus, você tem que ter, pra você fazer 7, a córnea tem que ser bem curva. Tem que ser super. A córnea tem que ser grossa. É um ou outro. Né? E um ou outro pode. Então, o que aconteceu de 1000 cirurgias foi para 50. Né? E aí você fala, mas não é possível que o cara vai trocar, vai permitir isso, os convênios, as empresas, os funcionários, tal. Então a gente segurou a barra por 6 meses. Né? 6 meses depois, fechamos as clínicas. Sim, aí eu me lembro dessa época. Tentei também, não demitir. Eu comecei a ficar só na Brasil. Tentei não demitir as pessoas, mas 150 pessoas para 1000. Né? Então foi um negócio muito triste, complicado, tal, e a gente quase quebrou. Né? Fechamos e aí tivemos uma reengenharia lá e fechamos as clínicas. Nessa época eu fiquei um pouco fora de lá, que eu fui para a indústria farmacêutica, lembra que eu fui trabalhar na Bayer? Não te mandei embora, mas você teve você foi começou uma a ganhar menos, né? Porque a oportunidade diminuiu, foi muito difícil mesmo. E a gente, assim, em 30 anos, vocês não imaginam quantas crises nós já passamos. Né? Plano real, plano cruzado, sequestro. Na época da sequestro da poupança não tinha dinheiro nenhum. Então foi fácil. Renato. Mas amigos, né? Você via que o cara não tinha dinheiro para comer, né? Porque tinha o dinheiro na poupança lá. Então foi complicado. A gente já passou por tanta coisa. Dólar a 0,89 eu já peguei. Nunca peguei como está agora, 5,50. É o Bozo, né? 5,60, né? Então nunca peguei 5,60, 5,90 e tal. Mas você tem feito uma reengenharia de novo, né, Kerr? Como sempre, a sua capacidade de inovar é fantástica. E hoje você tem uma clínica ao lado da outra. Você tem uma clínica de convênios e uma clínica de particulares e reembolsos, né? Então, Como é que esse esquema você achou que tem atendido bem aos pacientes, atendido ao negócio da clínica? Não, o negócio é o seguinte, eu acho que como eu falei para você, a gente não tem a mesma energia, né, de você fazer. Eu fazia 100 consultas num dia, fazia 100 cirurgias. Nós batemos o recorde um dia, acho que 121, que é o mesmo recorde do Tadak de cirurgia, mas nós fizemos de consulta. Você me ajudava e tal. E era uma consulta muito boa, né? Porque a gente fazia juntos, até hoje a gente faz juntos essas consultas aí. E a gente, então eu não tenho mais essa energia. Então a gente selecionou um pouco, né? Hoje mesmo a gente tem 30 médicos trabalhando, né? São várias clínicas, a gente comprou. Você comprou uma outra clínica, você também não para, né? Então você comprou nós compramos duas, né? Duas, né? Você tinha comprado uma quando eu estava na indústria e agora que eu tô lá você comprou uma outra, né? clínica. E são clínicas, era a minha principal concorrente, assim, era a clínica grande. Tá. Né? O médico resolveu se aposentar. Ele é mais velho cansou, também que a gente. Mais velho que a gente e tal, e a gente, na oportunidade, valeu a pena fazer e tal, porque a única coisa que ser velho é a experiência, né? Quando veio o Covid esse ano, eu já sabia exatamente o que tinha que fazer, né? E sobrevivemos, né? Muitos médicos, tem um amigo nosso fechou a clínica. Sim, tem várias histórias assim, né? Muito triste, mas o cara tem que voltar da plantão para pagar, sabe, depois de 50, 60 anos, o cara não aguenta mais, mas ele tem que ir lá trabalhar de noite para levar dinheiro para casa. Então, né? Então você realmente conseguiu segurar esse negócio. O que eu fiz, o que eu sabia que tinha que fazer no Covid? Primeiro, você não paga ninguém, né? E depois você negocia, né? Não estou falando que eu sou caloteiro, muito pelo contrário, os médicos todos receberam em dia. Negociante, tá tudo certo. Os funcionários, tal, isso aí, né? A gente tirou, né? Fez o ajuste que precisava. Fez o ajuste, fazer. mas por exemplo, indústria farmácia Johnson, Bayer, etc, infelizmente Esses não pagou. Caras tem uma reserva, né? Agora o volume voltou, né? Bilhões de dólares, né? Nós somos pequenininho, né? Voltou, a gente pagou, né? Pagou, tá pagando, tal. Então foi o jeito da gente fazer, mas muita gente por aí quebrou, não tem o que fazer, né? Já tinha uma dívida. Então empresarialmente é difícil. Uma outra coisa, as pessoas, meus amigos, ou pessoas que eu levo, ou que levei ao longo desses 20 anos e apresentei a sua clínica, e eles chegam lá e ficam extasiados e maravilhados, porque quando chegam, eles são recebidos e passam numa quantidade de aparelhos enormes, né? Eles não sabem muito bem para que serve, mas eu tenho te acompanhado há 20 anos e eu vejo isso, você sempre tem o equipamento de ponta. E isso assim, você gasta mais com isso, claro. Mas você sempre tem o OCT melhor, você tem o retinógrafo melhor, a novidade, aquele retinógrafo novo que
faz, você põe naquela tela. Tudo em primeiro você sempre teve, pelo menos da minha visão. Então, isso aí você é uma coisa que você faz para os pacientes, porque para o negócio talvez não precisasse. Como é que você enxerga isso? Assim, primeiro tem a síndrome do espermatozoide, né? Que tem uns colegas lá, você sabe que sai um aparelho novo e já compra. Né? Não, mas esses que não servem para nada. Mas você tem as coisas que funcionam, que então, servem. A gente é um exemplo, né? Um OCT, por exemplo. OCT tem um que custa X, tem um que custa 3X. Só que o 3X, a resolução é tão grande que você vê a doença no começo fazendo. E eu acho que assim, a qualidade do seu serviço depende da qualidade do equipamento. Sim, tá? Não tô querendo encher minha bola, não, tal, não mas sei é o raciocínio mesmo. Né? E às vezes a gente faz exames, você já viu várias vezes, um paciente vai operar uma catarata. Todo mundo passa por uma tomografia da mácula, que é porque são idosos, idoso tem mais chance de ter degeneração macular, e eu diria que chega a 10% dos casos você vê uma doença inicial que você pode tratar e que na catarata, se você não fizesse esse exame, você não ia ver. E aí você ia operar, o cara não ia ficar contente porque ele não ia saber que ele já tinha uma doença que não tinha nada a ver com a catarata. Exatamente. Então você está pensando no paciente, no pós-operatório, na qualidade de visão da vida dele e também para nós. Eu acho uma delícia, porque eu adoro ver todos esses exames. E é um tratamento... Então, você vai lá e vê tudo. E você tem tratamento hoje. Antigamente, né? A gente estava conversando disso hoje. A degeneração macular, antigamente você ficava com uma mancha, como se fosse um punho. Aliás, queimava com laser a mácula para evitar aumentar o pior. Quer dizer, você estragava a visão para não ficar mais estragado. Olha como era o tratamento. A degeneração macular você tem um sangramento, um vaso que cresce bem no meio do olho, na parte mais importante, ele sangra, aí ele cicatriza e fica uma mancha preta onde você enxerga. Como se fosse assim. Né? Depois vocês fazem em casa assim. E aí você tem que dar uma injeção no olho, do ladinho assim, mas lá dentro... injetar uma substância que faz com que esse vaso seque. E tem que ser na hora certa, né? E aí precisa da tomografia. Você foi trabalhar exatamente com isso. Na Bayer eu fiz o lançamento de um produto que é bilionário hoje no mundo. Na Bayer Brasil, quem fez o lançamento fui eu. E a gente usa esse produto bastante. Exatamente. Imagina você pegar no começo, você faz uma injeção, você cura a pessoa. Sim, né? Se for bem indicada, na hora certa. Então, assim, o que me preocupa, até o futuro da oftalmologia, o pessoal sempre procura, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Alguns planos vão verticalizar, ou seja, eles vão ter o seu serviço e não gastar dinheiro com isso. Já tem planos hoje. Que tem a rede própria. Rede própria deles, né? Os que são os mais que tem mais sucesso são os que têm a rede própria, porque eles controlam o que se investe e o que se gasta. Né? Isso é um perigo. Né? Porque o plano de saúde não é médico, ele quer dinheiro, lucro, ele não quer saúde. Quem quer saúde somos nós. Nós queremos a saúde do paciente. E aí você vai ter, eu acho que vai ter uma diferença, um vácuo muito grande entre esse verticalizado com uma clínica que nem a nossa, que quer ter o resultado bom, que quer tratar bem o paciente, que tem o negócio. Lógico, isso aí é mais caro. Mas quando você tem um problema, onde você vai resolver. O outro ele vai resolver 70%, 80% dos casos. Nós vamos resolver 90%, 95%. Né? Renato, a economia e a administração já fala isso, né? Tem a especialidade e tem o commodity. Então, Renato Neves e iCare vai ser sempre especialidade. Você é um indivíduo que traz tecnologia, um indivíduo que traz novidade. É especialidade, você não é commodity. Sempre vai ser diferenciado. Eu já ouvi várias vezes que médico é commodity, né? Então, mas você não. Você nunca colocou sua clínica como... Não estou falando eu e vários colegas aí. Hoje eu estou falando com ele. Os outros... Não precisa puxar meu saco, mas eu estou falando assim, a gente aprendeu assim. Né? Quem ensinou a gente foi assim, não foi? Nós fomos treinados pelos top. Por que a gente não faria top? Exatamente. E fui nos Estados Unidos ver o cara lá. E eu voltei, estava falando que eu voltei, não comentei isso para vocês. Depois de 25 anos, voltei muito emocionado com o Dr. Foster. Fui ver a clínica dele. Ele montou um centro de uveites, ele saiu da Harvard, ele continua sendo professor, mas ele montou uma clínica separada, que é uma clínica state of the art, né? Assim, os equipamentos tops, né? Os médicos que depois para auxiliar tops, ele treinou 165 médicos no mundo para fazer imunologia ocular. Né? Ele é um senhor já, 78 anos, só teve um AVC, fez open heart surgery também e tal. Mas tá lá, tá firmão, atendendo 60, 70 pacientes.
Eu sempre conto essa história, né? Eu vi aquela doença, o birdshot, né? Que é raríssima, né? Eu vi 17 num dia. Eu só tinha visto uma que não sabia se tinha certeza se era ou não, né? No dia que eu fui lá tinha 17. Fiquei uma semana lá com ele e ele tem a uveitis.org, né? A gente pensou em fazer uveitis.org.br, aí, né? Vai sair? E aí estamos vendo, né? Porque ainda os tratamentos que ele faz lá ainda não são aprovados no Brasil na Anvisa para você poder usar. Então, o Brasil está sempre 5 anos atrás, né? Em algumas coisas. Nas coisas boas e nos problemas e outras também. 100, né? Então, presidentes parecidos, né? Nada contra, né? Nem a favor, né? Mas é muito engraçado o que acontece aqui e lá. Então eu voltei lá, fiquei muito impressionado, chocado até, né? Aprendi muita coisa dos tratamentos, etc. E fiquei contente porque a gente não está muito atrás, né? Quando eu vou ver os cursos de congresso, tem cirurgia ao vivo e tal, eu sempre saio satisfeito, né? A gente tem todos os equipamentos e normalmente os médicos que trabalham com a gente operam melhor, né? Então é um negócio que, de novo, não estou enchendo a nossa bola, né? Mas estou contando fato. O que a gente faz contar aí fato não é contar vantagem. Há 30 anos, né? E o pessoal pediu que eu queria contar para vocês, o Marcos contar para vocês, né? Tem o dom aí da simpatia e da palavra, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para contar, né? Renato, fantástico. Muito obrigado por contar essa história aí para nossos clientes. E vamos lá, estamos lá na clínica. Estamos aqui na Lute e vamos tomar agora um drinkzinho na conta do chefe, lógico, viu? Né? Espero vocês lá na iCare, pessoal. Espero vocês aqui no Lute também. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, Renato. Obrigadão.